Tudo provado, ele é aprovado e não aprovado. Amém? Irmãos, eu estava aqui fazendo uma consulta com Deus, porque eu preparei 3 mensagens para esse culto. E a gente vai olhando o ambiente do culto, vai olhando o relógio, vai olhando os louvores, e a gente vai pedindo direção para Deus, para que Deus nos dirija. Eu falei para Deus, foi falado tanta coisa aqui, seu nome já foi glorificado tanto que não há necessidade de irmos tão longe. E Deus falou para mim, prega uma mensagem que você já ministrou. Eu estava relutando aqui por isso, falando, mas Deus, aqui. E Deus falou comigo, é aqui mesmo, você só vai mudar o tema. Então eu quero ministrar nessa noite no livro de Mateus, capítulo 2. Aleluia. Quantos acreditam que o Espírito Santo vai iluminar a mente do pregador essa noite? Ele não vai revelar, porque ele já revelou para aqueles que escreveram os escritos sagrados. Ele vai iluminar. Amém? Mateus capítulo 2. Glórias a Deus. Glorificado o nome de Jesus. Sentado mesmo. Versículo 11 diz assim: entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então, abrindo-se os tesouros, lhe apresentaram suas dádivas, ouro, incenso e mirra. Vou repetir mais uma vez o texto sagrado de Mateus capítulo 2, versículo 11. Entrando na casa, diga comigo, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Amém? Tome sua atenção por gentileza. Glórias a Deus. Eu quero que você olhe para quem está do seu lado e pergunte para essa pessoa com carinho e respeito: quem que você veio adorar? Bem? Segura aí, é forte. Vou falar igual o jovem Alexandre. Tem muitas pessoas que andam com o bordão, mas não tem nenhuma autoridade com esse bordão. Mas hoje eu estou aqui com o bordão e com a autoridade de Deus. Deus abençoe a todos os irmãos. Eu queria ter tempo para agradecer, para mencionar os irmãos que eu conheço aqui, inclusive os irmãos do Morada. Deus abençoe a todos. Deus abençoe os irmãos também do Três Poderes. Que Deus continue abençoando. Irmãos, no livro de Mateus, quando ele fala de Jesus, ele fala em uma característica, assim como Lucas e assim como Marcos. E talvez por causa dessa coincidência, esses 3 livros eles são classificados como evangelhos sinóticos. Por que evangelhos sinóticos? Porque os 3 personagens aqui, Mateus, Lucas e Marcos, eles falam do mesmo personagem chamado Jesus. Mas esses 3 autores, eles falam de Jesus com uma característica diferente. Por exemplo, Mateus se preocupa em descrever Jesus no seu livro como Jesus o Rei. Marcos se preocupa em descrever Jesus no seu livro como Jesus o Servo. E Lucas se preocupa em descrever Jesus no seu livro como Jesus o Homem Perfeito. Na lição passada que se passou na escola bíblica dominical, nós abordamos esse assunto, nós estudamos sobre esse assunto. Não é nada novo. Quem estuda a palavra de Deus, quem frequenta a escola dominical, sabe o que é isso. Agora, o que mais me chama a atenção é que Mateus, ele falando acerca de Jesus como Rei, ele nos traz aqui algo interessante e profundo. Mas antes que eu atinja essa observação do capítulo 2 de Mateus, eu gostaria de retroceder a pelo menos alguns anos na história, voltando no capítulo 2 de Mateus, ou melhor dizendo, no capítulo 2 de Daniel, porque essa
história do capítulo 2 de Mateus, ela não começa nesse capítulo propriamente. Ele começa no capítulo 2 de Daniel. A Bíblia diz que Nabucodonosor, no ano 606, ele faz pelo menos 3 invasões em Jerusalém. E na primeira invasão, a história nos diz que ele leva os tesouros do templo. E na segunda invasão que ele faz em Jerusalém, ele leva todos os nobres da linhagem real de Israel. E na terceira invasão, ele destrói os muros e toda a cidade de Jerusalém. E a Bíblia Sagrada nos informa que nesta leva que Nabucodonosor, quando ele ainda era príncipe e ainda não reinava na Babilônia, porque segundo a história, o seu pai Nabucodonosor é quem reinava, e ele querendo ganhar a confiança do seu pai, mostrar que estava preparado, ele então vai contra Jerusalém e provoca esta situação da qual eu mencionei aqui. E nesta leva que ele traz desses jovens, desses nobres da linhagem real, estava Daniel e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, melhor assim conhecido por nós. E a Bíblia Sagrada diz que no primeiro ano que Nabucodonosor já está reinando, Daniel e seus amigos, eles estão instruídos na escola dos caldeus. Eles estão agora passando pela ciência e pela cultura, sendo instruídos para estar aos pés de Nabucodonosor. E a Bíblia Sagrada diz que neste período de tempo, o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho, mas tem um problema, porque quando ele acorda, ele não se lembrava do sonho. E a Bíblia Sagrada nos informa que ele agora convoca todos os astrólogos, quiromantas, feiticeiros. Ele convoca agora todos os magos da Babilônia e pergunta para aquele que tinha a capacidade de interpretar o seu sonho. Mas como Nabucodonosor não lembrava do sonho que tivera e por isso estava perturbado, isso se tornou um grande problema para os magos, a ponto de eles dizer: não podemos dar a interpretação do sonho, só podemos dar a interpretação do sonho a partir de um sonho mencionado. Então a Bíblia Sagrada nos informa que Nabucodonosor baixa um decreto para que todos os magos da Babilônia pudessem passar ao fio da espada, e ele coloca um chefe responsável a fim de executar esta ordem. E tudo leva a crer que Daniel com seus amigos não estavam presentes no palácio na frente de Nabucodonosor. Por quê? Porque quando este chefe responsável por dar cabo na vida dos magos da Babilônia, quando ele chega na casa de Daniel e ele comunica a Daniel dessas informações acerca do decreto que o rei havia feito, a Bíblia diz que Daniel pede um certo período de tempo para este chefe a fim de invocar o Deus vivo. E a Bíblia diz que Daniel ganha esse período de tempo, e depois que ele ganha esse período de tempo, ele agora é introduzido à presença do rei Nabucodonosor. E na presença do rei Nabucodonosor, a Bíblia diz que Deus dá o sonho para Daniel e a interpretação do sonho. E por causa de Daniel naquela noite, Deus livrou os magos da morte, porque havia um profeta que clamou ao Deus de Israel. Quando há profeta de Deus na cidade, quando há profeta de Deus na casa, não tem morte, tem vida, tem vida, tem vida, tem vida. E se tem profeta de Deus aqui, pode começar a profetizar, porque não vai haver morte. Vai ser noite de milagre, vai ser a noite de vida. E só quem acredita, levante a sua mão direita, levante a sua mão esquerda e glorifique o Senhor dos exércitos. A Bíblia Sagrada diz que Daniel, ele dá o sonho que o rei Nabucodonosor havia sonhado e havia se esquecido. Aí Daniel então começa a dar ao sonho, o sonho que o rei Nabucodonosor havia sonhado. Ele sonhou com uma grande estátua, na qual tinha a cabeça de ouro, na qual tinha o peito e os braços de prata, tinha o ventre e as coxas de bronze, e tinha a perna de ferro. Essa estátua no sonho de Nabucodonosor, no final deste sonho, vinha uma pedra era lançada sobre os pés dessa estátua, sem auxílio humano, fazendo com que essa estátua caísse por terra, via se definhar, e depois se levantava uma grande montanha tomando conta do planeta inteiro. E a interpretação de Daniel agora começa a dar para o rei Nabucodonosor, dizendo para o rei que esta estátua representava pelo menos 4 impérios
que antecedia o nascimento de Jesus. Diga comigo, 4 impérios que antecede o nascimento de Jesus Cristo. E Daniel começa a dar então a interpretação. O primeiro império, que é representado pela cabeça de ouro, é representado pelo império da Babilônia. A Babilônia era um império tão grande e tão forte que na época do rei Beltesazar, quando Ciro colocou seu exército para invadir este grande império, a história nos diz que a informação chegou lá dentro da Babilônia, mas ao invés de eles se prepararem para a guerra, eles foram banquetear. É nesse dia que a Bíblia Sagrada diz que apareceu uma mão na parede e apareceu as escritas Mene e Tekel: pesado foste na balança e foste achado em falta, passado foste o teu reino. O rei não deu crédito, o rei não deu ouvido, porque ele acreditou no potentado, na força, nas muralhas da Babilônia. Mas a Babilônia, o império da Babilônia passou e se levantou um segundo império, que é representado pelo peito e pelos braços de prata. É o império Medo e Pérsia. A história nos diz que Dário e Ciro se juntaram para derrotar o império da Babilônia. Mas esse império Medo e Pérsia durou aproximadamente 8 anos. E se levantou um terceiro império, que é representado pelos ventres e as coxas de bronze. Que é chamado de Império Grego-Macedônico. A história nos diz, por intermédio do historiador Flávio Joséfo, historiador dos Hebreus, a história nos diz por meio desse historiador, que quando Alexandre o Grande ouviu falar acerca do caos de Jerusalém, ele caminhou para lá, e ao chegar em Jerusalém, ao invés de conquistar, ao invés de proclamar conquista, ao invés de matar os sumos sacerdotes e os restantes dos sobreviventes daquela cidade, a história nos diz que Alexandre o Grande se dobra perante o sumo sacerdote que estava em Israel, e o servo de Alexandre o Grande, que estava do seu lado, o repreende e diz: meu senhor, o senhor não pode se dobrar perante este homem, mas este homem tem que se dobrar perante o senhor. E a história nos diz que Alexandre o Grande olha para o seu servo e diz: não me repreenda, porque na noite passada eu sonhei com o Deus de Israel, e no sonho ele mandava adorá-lo, ele mandava exaltá-lo, por isso eu estou fazendo isso. Então a história está confirmando que o maior conquistador de terras antigas adorou ao Deus de Israel. É por isso que crente não pode ficar parado de boca fechada, porque se o ímpio adorar a Deus, você tem que melhorar o seu exemplo e glorificar o Senhor dos Exércitos. Mas o império de Grego-Macedônico, ele também passou, e se levanta agora o quarto império, que é chamado Império de Roma. A história nos diz que no ano 6 antes de Cristo surgiram o Império de Roma tomou conta de toda a Palestina, e eles foram crescendo, investiram em armamento, investiram no exército, investiram na política e cresceram. E por causa do Império de Roma, que conquistava grandes terras, da qual passou a conquistar o Estado de Israel, ou por que não dizer esse pequeno Estado, na época ainda que não era conhecido ainda, que não tinha ainda essa nacionalidade chamada de Estado, mas que era conhecido como Israel. A história nos diz que se levantaram grandes pessoas a fim de tirar o jugo de Roma de sobre Israel. Quem é que não se lembra de Judas Macabeus, que tentou fazer uma revolta, tentou colocar soldados contra Roma e tentar tirar o jugo pesado de Roma, os altos impostos que eles colocaram sobre os hebreus. E a história nos diz que agora o imperador de Roma, estando lá em Roma, ele se vê obrigado a colocar um governador a fim de acalmar a população e a fim de governar. E assim o imperador de Roma, depois que ele começou a conquistar grandes terras, ele se viu obrigado a, em cada terra conquistada, ele se viu obrigado a nomear um governador. E quem é que ele coloca como governador da Judeia? Ele coloca Herodes. E para Herodes o Grande, ele dá o título de rei dos judeus. É aqui que começa, ao chegar no capítulo 2 de Mateus. A Bíblia diz que é neste período que Jesus Cristo está nascendo. Vem um anjo do céu para uma mulher virgem chamada Maria e diz para ela: você ficará grávida. E ela fica preocupada porque ela não havia se casado ainda, só estava noiva. E o anjo conforta ela e diz: não se preocupe, o que vai ser gerado em ti não é da carne, mas é do Espírito de Deus.
e pede para que seja feito a vontade do Senhor Deus. A Bíblia não diz, mas eu conjecturo teologicamente que Maria toma um particular com o seu noivo José. Por quê, pregado? Porque depois, lá na frente, a Bíblia diz que José tentou deixar a sua noiva Maria. Por quê? Porque ela estava grávida e não era dele. E pela lei mosaica isso era um problema. Toda mulher apanhada em adultério, que se aparecesse grávida, só poderia ser contra uma contraição fora do casamento. E essa mulher deveria ser apedrejada. E como José amava muito a Maria, ele tentou deixar ela secretamente a fim de preservar a sua vida. Segura aqui, crente. Sabe o que eu aprendo aqui nessa noite? É que quem ama realmente não critica, não difama, não desgraça o seu irmão, não aponta e não fala os seus pecados. Ao invés de apontar e desgraçar a vida do seu irmão, ele ora, ele preserva, ele consagra a favor dele, porque ele sabe que essa vida não pertence a ele, pertence ao dono do mundo, aquele que criou a sua existência. Então melhora essa sua cara de delegado e para de falar da vida do teu próximo e ore a favor dele, consagra a favor dele, porque quem tem interesse nele é Deus, é Deus, é Deus, é Deus que tem interesse nele. Deixa eu ver quem vai orar pelo teu próximo, deixa eu ver quem vai interceder pelo seu próximo, deixa eu ver quem vai preservar a vida do seu próximo. Levante a mão e glorifica, exalte ao Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que agora José está dormindo e vem um anjo no sonho de José e fala com José, dá instrução para José, fala com José acerca da gravidez de Maria. E a Bíblia diz que agora José se levanta, volta para Maria e se casa com ela depois de ter a informação do céu. Depois que o anjo fala com ele, ele agora casa com Maria e vão morar lá em Nazaré. Diga comigo, Nazaré. É lá que José tinha uma residência e ele leva Maria. Neste período, a prima de Maria, chamada Isabel, estava grávida. E como ela estava de 6 meses, faltando 3 meses para finalizar a gravidez, a Bíblia Sagrada diz que Maria sai da Judeia, atravessa o estado, vai para o outro lado da Galileia, visitar sua prima Isabel. E a Bíblia Sagrada diz que quando Maria chega na casa de Isabel, ela só cumprimenta a sua prima. E a Bíblia Sagrada diz que Isabel foi cheia do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Maria estava grávida de Jesus. E quem carrega Jesus não transmite tristeza, não transmite rancor, não transmite pecado, transmite paz, transmite gozo, transmite milagre, transmite alegria. Deixa eu ver quem carrega Jesus aí, deixa eu ver. Só quem carrega Jesus transmite alegria aí. Manifesta Jesus aí, manifesta a presença dele aí. Levante a mão, só quem carrega Jesus, levante a mão pra cima. Chacoalhe ela, eu vou te dar 1 minuto pra você adorar. Só quem carrega Jesus, glorifica ele, exalte ele nessa noite aí. Olha pra mim. Esses dias eu falava com a minha noiva e ela dizia que estava preocupada acerca de uma prova na faculdade. E nessa oportunidade eu ministrava na igreja do pai dela, o meu futuro sogro. E quando ela chegou na igreja, depois do culto ela me contou isso. Ela disse que quando foi para a igreja, ela foi com o coração amargurado. Ela estava triste, preocupada com a prova da faculdade. E ela me confessou que quando ela chegou na igreja, ela sentou do lado da esposa do pastor local no Bela Vista. E a esposa do pastor estava de olhos fechados, em espírito de oração. A minha noiva disse que só sentou do lado dela, nem cumprimentou, mas sentiu uma paz dentro dela, um alívio dentro dela. Eu respondi para ela e disse: é porque ela carrega Jesus, é porque ela carrega Jesus. Quem carrega Jesus você sente, quem carrega Jesus você percebe, quem carrega Jesus é diferente. Deixa eu ver quem carrega Jesus aí. Eu estou vendo Jesus ali, eu estou vendo Jesus ali. Deixa eu ver, levante a mão, levante a mão. Só quem tem Jesus, exalta e glorifica. Chegamos ao capítulo 2. A Bíblia diz que é nesse tempo que os magos vêm do Oriente e vão direto ao palácio, porque eles acreditavam que o rei deveria nascer no palácio. E eles perguntam: aonde é nascido
o rei dos judeus. A Bíblia Sagrada diz que neste período, o imperador de Roma baixa um decreto chamado censo. O que era o censo, pregador? O censo era como se fosse uma pesquisa do IBGE, a contrato do governo. O governo querendo saber a população, ele vai saber o número de arrecadação. E sabendo o número de arrecadação, ele vai saber quanto ele pode investir na saúde, o quanto ele vai poder investir na educação, na saúde, etc, etc. E por causa deste censo, a Bíblia Sagrada nos diz que Maria e José são obrigados a sair da sua residência, que estava na cidade de Nazaré, e irem para Belém da Judeia. Diga comigo, Belém da Judeia. Eles saem agora de Nazaré e vão para Belém da Judeia, porque lá era a cidade de origem de José. A Bíblia não diz se eles estavam indo ou se eles estavam vindo. Eu só sei que Maria, grávida de 9 meses, sente dores de parto e diz: vou gerar. E José procura agora uma espécie de hotel para colocar em aposento a sua esposa, mas ele não encontra. Então ele pede a estalagem a fim de ficar lá e não passar frio e nem pegar a tempestade de areia. E a Bíblia Sagrada diz que é lá na estalagem que Maria vai gerar os meninos chamados Jesus. Depois que Jesus nasce, José pega uma espécie de coxo que era colocado, depositado comida para os animais. Ele coloca Jesus dentro daquela manjedoura. Sabe o que mais me chama a atenção? É que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Eterno, o Grande, ele se despojou da sua glória para se fazer humano, para se humilhar, para ser igual a nós. Aí ele nasce dentro de uma manjedoura, se mostrando que ele estava se humilhando. Aí sabe o que eu vejo? Tem muita gente que não tem nem aonde cair morto, mas porque ganhou uma casa ou tem um carro, já se acha um bababá. Você não é nada sem Jesus, rapaz. Melhora essa tua cara e se humilha na presença de Deus, porque só é alguém, aquele que se humilha na presença de Jesus. Deixa eu ver quem vai se humilhar. Para ser grande diante de Jesus tem que se humilhar. Quer ser grande, se humilha. Quer ser grande perante Ele, se humilha na presença de Deus. Deixa eu ver quantos querem ser grande na presença de Deus, mas que vai se humilhar. Vai se humilhar, levante a mão para adorar. Quando se fala de humilhação, muitas pessoas não gostam mais. Se não for ele o cantor, ele sai picudo. Se não for ele o regente, ele fica bravo com o pastor. Deixa eu te dizer uma coisa: você não manda no cargo da igreja, você não manda no pastor. Quem manda no pastor é Deus que direciona, é Deus que guia ele. Então levante a sua mão para adorar, se você aceita a vontade de Deus. A Bíblia diz que os magos vão no palácio procurando o rei dos judeus. E a Bíblia Sagrada diz que agora, tanto Jerusalém como Herodes, eles se alarmaram, se assustaram. Lembra que lá no início eu disse que o imperador de Roma deu o título de rei dos judeus para Herodes? Por isso Jerusalém se assustou com Herodes, porque já havia um rei dos judeus. E Herodes agora toma o sacerdote e os escribas que tinham conhecimento da profecia, da onde Jesus haveria de nascer. Nesse tempo que Jesus nasce em Belém. Depois que José termina de cumprir este decreto chamado censo, eles retornam de Belém para Nazaré, a sua casa. Maria, com seu esposo José e com seu filho Jesus, voltam para Nazaré e estão lá. Enquanto isso, os magos estão procurando aonde é que o menino haveria de nascer. E Herodes então toma os sacerdotes e os escribas em particular para que eles dessem a direção aonde Jesus haveria de nascer. Depois disso, Herodes toma com os magos no particular e diz: olha, vocês vão na frente, encontrem o menino Jesus, e quando vocês encontrarem, vocês retornem para mim, porque eu tenho intenção também de adorá-lo. A Bíblia diz que agora os magos saem e uma estrela aparece no céu guiando eles. Sabe o que mais me chama a atenção? Sabe por que apareceu uma estrela no céu? Porque quando eles estavam procurando Jesus, desde quando eles vieram do Oriente, foi o tempo que Jesus nasceu lá em Belém e voltou com a sua mãe Maria e com seu pai José para Nazaré. Então pela
estava mais lá. Jesus já estava lá em Nazaré, na casa de Maria, na casa do seu pai José. Por isso apareceu uma estrela no céu para guiar os magos até aonde Jesus estava. A Bíblia diz no versículo que eu li que a estrela guiou até aonde Jesus estava, na sua casa. Sabe quem é essa estrela? Essa estrela são todos aqueles lavados, remidos no sangue de Jesus, que vão pregar o evangelho, que vão anunciar a palavra. Ei, você não entendeu ainda, porque senão você ia melhorar o seu glória a Deus. Tem muita gente procurando Jesus, mas se depender da força dele, ele vai procurar no lugar errado, vai procurar no candomblé, vai procurar no centro de feitiçaria. Mas se depender do servo de Deus, que tem palavra, que tem a luz, ele não vai procurar no lugar errado, ele vai vir para o lugar certo, ele vai vir para o lugar certo, vai vir para o lugar certo. Agora o que mais me chama a atenção, quem é que falou para os magos que Jesus estava nascendo naquele tempo? Quem é que falou para os magos que Jesus estava nascendo naquele tempo? Lembra que quando Daniel orou a Deus e Deus deu o sonho e a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor? Lembra que naquele dia os magos foram salvos pelo Deus de Daniel? A história nos diz que aqueles magos que já estavam avançados em idade passaram uma instrução para os magos novatos que estavam vindo, dizendo: eu não vou viver, mas vocês que viverem, sigam o Deus de Daniel, e quando vocês encontrarem, adorem o nome dele por nós. E a história nos diz que no tempo que Deus deu a profecia do tempo que o Messias haveria de vir, que está baseado no livro de Daniel capítulo 9, os magos da Babilônia sentavam do lado de Daniel para ouvir acerca do Deus dele. E por causa da profecia de Daniel capítulo 9, eles ficaram sabendo quando o Messias haveria de vir. Então esses magos que estavam vindo já não eram mais os mesmos magos, porque já havia se passado de aproximadamente 500 a 800 anos. E quando esses magos agora chegam, de posse da informação, eles são guiados pela estrela até onde Jesus estava. A Bíblia diz que eles se encurvam e o adoram. É aqui que eu quero fechar a mensagem. O que você está adorando? Os magos fizeram uma viagem longa para adorar a Jesus. Para adorar a Jesus. Olha para quem está do seu lado e diga: os magos foram adorar a Jesus. Eles eram feiticeiros, quiromantes, acreditavam em um poder místico. Mas quando eles se encurvam perante Jesus e o adoram a ele, eles estavam dizendo: não tem poder mágico, não tem feitiçaria, não tem macumba, é só Jesus, é só Jesus, é só Jesus, é só Jesus. Quem que você vem adorar nessa noite? Quem? Os magos buscaram Jesus para adorá-lo. Infelizmente essa palavra não pode ser dita em todas as igrejas no Brasil. Por que, pregador? Porque não se pode mais pregar hoje em dia. Que o pregador desce do púlpito, já pedem autógrafo para ele. Eu admiro isso, levo isso como respeito, mas o excesso disso está virando uma idolatria. Não pode cantar que todo mundo falta se dobrar perante o cantor. Se o pastor for uma bênção, então, meu Deus do céu, não tem melhor pastor do que aquele, não tem melhor líder do que aquele. A tua adoração não é para líder, é para pastor. A tua adoração é para Jesus, é para o Senhor dos Exércitos. Esses dias eu fiquei de queixo caído, porque um pregador chegou para mim, ou melhor dizendo, um líder chegou para mim e falou: você conhece pregador? Eu falei: eu sou pregador. Ele falou: não, pregador do reteté, famoso, grande, daquele que revela, fala o CPF. Eu falei: desse aí, irmão, eu não conheço mesmo, porque os pregadores que eu conheço é só pregador Bíblia, prega Jesus Cristo. Se tem alguém que tem que revelar, não sou eu, é ele. Se tem alguém para fazer milagre, não sou eu, é ele, é ele. Fica de pé comigo, por gentileza.